Abra em Gênesis 13. Eu quero ler com você aqui Gênesis 13, do 14 ao 17. O pastor Valério disse aqui quando a gente era jovem, e ele mais uma vez confirmou aí, né, que depois que passa dos 30, a gente não se sente mais jovem. Mas não é meu caso, ainda não passei dos 30, né, irmão? Já ri, né, irmão? Olha, irmão. A irmã falou assim: está brincando, né? Brincadeira, meus irmãos. 47, 23 de casado, estou fazendo hoje, né? 23 anos de casado hoje, graças a Deus, é aqui o Senhor tem nos abençoado. Queridos, Gênesis 13, do 14 ao 17, diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se puderem contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu a darei. Amém? Glória a Deus. Pai, nós queremos muito receber a tua palavra. Glória ao Senhor, fale conosco. Não queremos apenas, ó Deus, a explanação, mas queremos ouvir a tua voz. E querido Espírito Santo, contamos com a renovação da unção sobre esta palavra de uma forma especial e sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse texto ele nos ensina alguns princípios para vivermos o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. O personagem principal aqui dessa história é simplesmente um homem que a Bíblia diz, o chama de o pai da fé, ou o pai de todos aqueles que têm fé, e que no caso sou eu e você, amém? Somos nós, esses filhos que Abraão gerou pela fé. E olha, queridos, esse momento da vida de Abraão aqui é um momento interessante. Deus o visita e começa a lhe falar algumas coisas para restaurar a alma e o ânimo de Abraão. Abraão estava passando por um momento delicado espiritualmente, talvez correndo um risco, o risco de entrar numa esfera de acomodação, de comodismo, de relaxamento, e simplesmente abandonar os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Nesse ponto aqui, Abraão já tinha um conhecimento de Deus, ele já havia tido um encontro com Deus, e a sua vida foi mudada. Ele abandonou os ídolos, ele abandonou a idolatria, ele havia já deixado as práticas erradas, os costumes da sua família que desagradavam a Deus. Ele já havia deixado essas coisas, e agora Abraão está numa nova fase da sua vida, andando com Deus. Porém, queridos, Abraão percebe uma coisa, que a vida com Deus não é feita de mar de rosas. Andar com Deus nem sempre, querido, vai ser sinônimo de que nós não teremos problemas, que a vida não vai ter dificuldades, mesmo obedecendo a Deus. Abraão estava em obediência, Abraão estava seguindo o plano de Deus para a sua vida, a orientação de Deus para a sua vida, e mesmo seguindo esta orientação, Abraão chega lá na terra que Deus o mandara ir,
Abraão está lá já em Canaã, a terra que o Senhor o chamou para estar, aonde Deus tinha planos e propósitos para a vida dele. Mas para a surpresa de Abraão, a Bíblia diz que quando ele chega ali, no capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia diz que havia fome naquele lugar, havia necessidade naquele lugar. Olha aqui para mim, querido, nem sempre as dificuldades da vida é sinônimo de desobediência. Nem sempre os problemas que vêm sobre nós, querido, é porque nós deixamos de fazer alguma coisa que Deus nos mandou. Não, Abraão estava seguindo o plano de Deus. Abraão estava seguindo a direção de Deus. Ele está no local, no ponto, ele chega ao destino em que Deus o havia ordenado. Porém, mesmo estando onde Deus o esperava, ali havia problemas, ali havia dificuldades. Então Abraão, já desde o início da sua fé, ele começa a entender isso, que nem sempre a vida com Deus é sinônimo de facilidade, de falta de problemas ou dificuldades. E ele então, ali naquele lugar, decide fazer uma coisa. A Bíblia diz que ele foge dali, ele vai embora para o Egito. Naquele tempo se vivia muito da lavoura, agricultura e criação de animais, e talvez pensando pela tecnologia do Egito, ali seria melhor para ele cuidar dos seus animais, produzir, cuidar da sua família, dos seus empregados. Quem sabe pensando nisso, Abraão vai para um lugar mais, humanamente falando, seguro. Porém ele chega lá e mais uma decepção ele tem. A Bíblia diz que ele quase perde a sua família, quase perde a sua esposa para o faraó da época. E Abraão então agora, mais uma vez decepcionado, ele volta para Canaã. Mas chegando em Canaã, ele tem uma nova decepção. A Bíblia diz que ali o seu sobrinho Ló, que ele criara como um filho, dera todo amor, fizera daquele sobrinho filho, um homem de negócio, fizeram daquele sobrinho alguém importante, repartiu com ele a sua riqueza, fez ele crescer como homem, como um empresário. E agora aquele sobrinho começa a disputar espaço com o próprio tio, que fez dele alguém, que o assumiu como um filho, que fez aquilo que o pai dele não pôde fazer, até por causa da morte, Mas Abraão agora tem essa decepção. Seu sobrinho se torna um rival, um inimigo, disputa espaço com ele, o abandona. Abraão já velho, seu sobrinho não se importa com a velhice do tio, não se importa com o amor investido nele, simplesmente vira as costas e o deixa. E é neste momento da vida de Abraão, se você prestou atenção, a Bíblia diz: então veio o Senhor e disse a Abraão, quando Ló, seu sobrinho, se separou dele. Aí vem o Senhor e fala: Abraão, levanta os teus olhos. Posso ouvir amém? Levanta os teus olhos. Querido, presta atenção. O nome Ló significa, a palavra Ló, que vem do hebraico, significa para nós no português véu, aquela camada que muitas vezes, aquela névoa que atrapalha a nossa visão. Enquanto Ló estava andando com Abraão, se você observar, Deus fica sem falar com Abraão. Abraão não ouve a voz de Deus. Deus não consegue fazer contato com Abraão. Talvez Abraão é quem não conseguia ouvir, porque, querido, existem situações nas nossas vidas que nós precisamos detectar, e nós precisamos tirar das nossas vidas, para que essas situações não sejam impedimentos ao nosso relacionamento com Deus. E Ló estava sendo um problema para a vida do seu tio, um impedimento, não permitia enxergar com clareza, porque era um véu, não permitia enxergar com clareza o que estava diante de si, não permitia ouvir com nitidez a voz do Senhor. Mas agora Ló se separa, Ló quebra o vínculo, Ló vai embora, e agora então o Senhor volta a falar com Abraão, o Senhor volta a se relacionar com ele de forma mais profunda. E a primeira coisa que o Senhor diz para ele é: levanta os teus olhos. Queridos, você precisa entender isso.
Por que nós temos que entender isso? Porque assim como Abraão, nós também corremos o risco de entrarmos numa esfera na vida espiritual de comodismo, onde nós não queremos profundidade com Deus, não queremos um relacionamento mais íntimo com Deus, não queremos nada mais do que apenas talvez receber e viver apenas a nossa vida. Abraão estava talvez pela decepção entrando nesse estágio, mas Deus, queridos, Ele é um Deus amoroso, um Pai amoroso. Ele não desiste de nós e nem dos planos dele para a nossa vida. Então Ele vem, visita Abraão e começa tudo de novo. Tenta mostrar, tenta fazer com que os olhos de Abraão se abram e veja aquilo que o Senhor tinha para ele. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, quando o Senhor disse levanta os olhos, esse levanta os olhos em primeiro lugar quer dizer, deixe para trás todo o argumento que te leva a uma vida espiritual medíocre. Deixe para trás, querido, todo argumento que tenta te fazer parar. Quem sabe a decepção. Quem sabe você entrou aqui hoje decepcionado em alguma área da tua vida. Abraão estava decepcionado, queridos, seguindo ao Senhor, seguindo o plano de Deus, obedecendo a Deus, e mesmo assim os problemas vieram, mesmo assim as lutas vieram, mesmo assim as dificuldades vieram. E olha, quando nós estamos frustrados, é difícil desenvolver a fé que nos leva a viver os planos de Deus. Quando nós estamos decepcionados, feridos, parece que tudo trava dentro da gente, parece que as coisas não fluem, parece que a alegria vai embora, parece que o contentamento acaba dentro da gente. E Abraão possivelmente estava assim, cheio de frustrações, cheio de decepções. E quem sabe você entrou aqui hoje em alguma área da sua vida decepcionado, talvez investiu amor em alguém, investiu seu tempo, quem sabe até dinheiro, a sua vida, quem sabe você deixou a sua família em busca de alguém, ou espiritualmente, ou sentimentalmente, ou profissionalmente, como fez Abraão, e essa pessoa simplesmente num dado momento da vida não se importou com o seu amor, não se importou com a sua aplicação, com o seu tempo, e você então se sentiu frustrado, decepcionado, magoado, ferido. Mas olha, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Esse primeiro momento aqui, onde Deus está dizendo levanta os olhos, Deus quer dizer o seguinte: volte a sonhar, volte a acreditar, volte a pensar nos planos de Deus para a tua vida, volte a desejar aquilo que Deus falou com você lá no início da tua caminhada cristã. Talvez você começou agora e já logo no início tem vivido momentos difíceis, mas eu quero dizer para você, querido, o Senhor é contigo, o Senhor está do seu lado, e mesmo essas dificuldades, elas serão simplesmente para você crescer, para você aprender, e isso fará com que você viva coisas grandiosas de Deus na sua vida. Então levanta os teus olhos, não fique olhando para baixo, não fique olhando para trás, não fique olhando para as decepções, porque elas podem te fazer parar. Se você mirar o seu olhar para ela, olhe para a direção daquilo que o Senhor tem te mostrado. Você ouviu um amém? Olhe para a direção do Senhor. Então é tempo de você voltar a crer, é tempo de você voltar a sonhar, mesmo que tudo ao seu redor está gritando e dizendo não. Eu quero dizer para você, levanta os teus olhos, porque é tempo de voltar a caminhar na direção do Senhor. É tempo de voltar a caminhar rumo àquilo que Deus quer fazer na tua vida. Sabe, queridos, eu quero dizer algo aqui que eu falei de manhã hoje. Outro dia, de tanta gente ouvir, né? Investir em gente é frustrante, pessoas não reconhecem o que a gente faz. E o Senhor então me trouxe uma palavra no coração. Ele me disse, ele me fez lembrar aquela passagem da Bíblia: olha, quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, querido, não se importa se talvez te feriram, talvez dentro da tua casa, teu marido, tua esposa, teus filhos, teus pais. Sogra não, viu, gente? Sogra nunca fere a gente, aleluia, glória a Deus, né? Eu amo a minha sogra, porque ela mora lá em Franca, e eu, com medo de ela vir para casa hoje, aniversário de casamento, aceitei o convite. Falei, aniversário de casamento, eles gostam muito de estar junto. O pastor Valério fez o convite, eu falei, eis-me aqui.
O teu servo está indo aí, aleluia, né? Então nem sei se a sogra chegou lá em Barreto, irmãos, mas olha, a sogra não entra nesse time. Mas presta atenção, queridos, talvez você entrou aqui ferido, machucado, decepcionado, mas eu quero dizer, todo o teu investimento não é vão. Tudo que você fez, querido, em pessoas, pode ter certeza, o Senhor vai retribuir na sua vida, o Senhor vai retribuir no seu coração, em nome de Jesus. Você crê nisso e diga aleluia. Diga glória a Deus, pode aplaudir o Senhor, aleluia. A segunda coisa que Deus falou para Abraão, queridos, foi: levanta os teus olhos desde onde você está. Diga isso comigo: levanta os teus olhos desde onde você está. Querido, aqui nesse ponto aqui, Abraão, já velho, sua mulher continuava estéril. Ele tinha grandes promessas de Deus, porém nenhuma ainda havia se cumprido. Mas Deus, querido, sabia do coração de Abraão. Deus sabia que havia uma tendência em Abraão de se desviar do propósito, de se desviar da caminhada. Mas Deus, como eu disse já, Ele é insistente. Deus não desiste de nós, irmãos. Deus não desiste dos planos dele para a nossa vida. Deus não desiste daquilo que um dia Ele escreveu a nosso respeito. Eu não sei teu nome, João, só tem, né? João, José, Humberto, Roberto, eu não sei teu nome, Maria, Maria não deve ter aqui nenhuma, né? Nem João, nem Zé. Mas olha, presta atenção, não sei teu nome, querido, mas lá no céu há um livro com teu nome, há uma história que Deus escreveu, e Deus não vai desistir de cumprir os propósitos dele na tua vida. Você pode até fugir, você pode até correr, você pode até não viver o que Deus tem para você. Isso é uma escolha tua, não é de Deus. Mas Deus vai continuar insistindo, batendo na porta do teu coração, para que você o ouça e volte para a rota, no caminho em que Ele planejou, para que você viva os seus planos e propósitos. E Deus então visita Abraão naquele dia e diz para ele: ei Abraão, levanta os olhos desde aí de onde você está. O que quer dizer essa frase, desde aí de onde você está? No meio do problema que você está vivendo, dentro da circunstância que você está vivendo, dentro da dificuldade que você está vivendo, aí dentro da enfermidade que você está passando. Queridos, o Senhor me deu uma palavra. Ele disse assim: olha, não são as coisas que mudam a visão, mas é a visão que muda as coisas. Querido, é a visão que vai mudar as coisas à sua volta. Não são os problemas, querido. Pastor, mas os problemas vieram e mudaram. Mas é porque a tua visão mudou junto com os problemas. Você começou a olhar para a direção errada. Você começou a olhar para o lado em que não deveria olhar. Porque se você tivesse perseverado, mesmo nos problemas, o pastor Valério acabou de falar ali para mim, olha, é questão, ele falou de um assunto e disse para mim, é questão de perseverança. Nós vamos perseverar, né? E é essa a palavra, querido. Problemas, olha, essa igreja aqui, só na visão celular são 18 anos. Quantos anos de igreja, pastor? 21 anos, irmão. Pensa que não teve dia que eles tiveram vontade de parar. Sou engenheiro, eu penso, engenheiro formado, não preciso mexer com gente, não preciso fazer isso, vou voltar a cuidar dos meus negócios, tem meus negócios, negócio da família. Com certeza algum dia na vida deles, pastora Débora, bancária, largou tudo para servir o Senhor. Podia falar: não, vou trabalhar no banco, carreira promissora aí, ó, posso ir para outros lugares, outras nações. Banco internacional, não era? Um banco internacional de outra nação. Ela podia ter seguido carreira, abriu mão, irmãos, para servir ao Senhor. Você pensa que não teve dia que certamente pensaram em olhar para trás e desistir? Claro que sim, queridos. Mas tudo que você está vendo aqui nessa igreja, todas as conquistas, né, conquistando tanto fisicamente e espiritualmente, isso é fruto de uma palavra: perseverança.
Os olhos deles não se fixaram nos problemas, não se fixaram nas lutas, eles olharam para aquilo que Deus estava falando e perseveraram. É isso que Deus estava falando com Abraão aqui, é isso que Deus está falando com você nesta manhã, nesta tarde. Querido, não olhe para os seus problemas, não olhe para os seus limites, não olhe para as suas lutas, não olhe para as muralhas que estão diante de você. Talvez a enfermidade está batendo aí na tua porta, querido. Aqui diante de você está alguém que quando eu tinha 18 anos, outro dia atrás, o médico disse que eu tinha uma doença incurável, mas os meus olhos se voltaram para a cruz de Cristo, e eu entendi que pelas feridas de Jesus, eu já era sarado. Os médicos disseram que eu nunca ia deixar de tomar remédio, que eu nunca ia ser curado, que aquela doença não tinha cura. Eu estou aqui para dizer, Jesus Cristo cura. Eu sou prova viva disso, porque desde onde eu estava, eu virei os meus olhos para a direção do propósito de Deus, e Ele deseja que a gente tenha saúde e vida em abundância. Então, desde onde você está, querido, olhe para o alvo, olhe para aquilo que Deus tem te falado, olhe para aquilo que você quer viver do Senhor. Tire os olhos desse problema, tire os olhos dessa adversidade, tire os olhos dessa luta. Isso tudo aí, querido, vai passar, e você um dia vai olhar para trás sim, mas para dizer, o Senhor permanece fiel. O Senhor permanece fiel. Queridos, o que manda é a nossa visão. Para onde você está olhando? Como você está vendo as coisas à sua volta? Entenda uma coisa, Thomas Edison, o grande inventor, passou um momento na vida dele, um dia, simplesmente o seu laboratório, que naquela época, outro dia atrás, 1914, o laboratório dele já valia naquela época $2 milhões. Pegou fogo, incendiou. E um dos seus filhos, Charles, quando viu aquele incêndio, foi correndo, porque sabia que seu pai amava viver naquele laboratório, desenvolvendo, estudando, criando. E ele pensou, papai deve estar lá, no meio daquele fogo, querendo morrer junto com as suas ideias. E ele sai procurando seu pai, e para surpresa dele, o pai dele estava atrás do barracão, em cima de um aterro, sentado, com os braços cruzados, observando o incêndio, observando suas ideias serem transformadas em cinzas e fumaça. E o filho dele senta ao lado e diz, pai, vamos pai, nós precisamos fazer alguma coisa, afinal de contas são anos da tua vida que estão sendo queimados, afinal de contas, pai, é uma vida inteira que está sendo destruída pelo fogo. E aquele homem cheio de calma, irmão, cheio de paciência, ele diz para o seu filho, senta filho, vamos assistir esse incêndio. Talvez seja a primeira e a última vez que nós vamos ver um incêndio num laboratório como esse. Vamos aproveitar esse momento. Ele disse, mas como, pai? Não é possível. E olha a frase que o pai dele disse, olha a visão que aquele homem teve do momento. Ele disse, existe um grande valor num desastre como este. Todos os nossos erros estão sendo queimados. E graças a Deus, nós podemos começar tudo de novo. E nesse dia desse incêndio aqui, irmãos, fazia 3 anos que ele estava tentando desenvolver o toca-discos. 3 meses depois, ele já havia reconstruído o seu laboratório, já havia recomeçado. 3 meses depois, o toca-disco chegou ao seu final e funcionou. Porque ele acreditou, ele não viu naquele incêndio, queridos, um fim, o término da sua história. Pelo contrário, ele viu ali, queridos, um pontapé inicial, um recomeço. Hoje o Senhor está dizendo para você, é tempo de recomeçar. Levanta os teus olhos daí de onde você está, mesmo com a sua família talvez em frangalhos, mas o Senhor está dizendo, eu vou mudar essa história, eu vou mudar essa situação, mesmo com seus negócios talvez sem perspectivas, mas acredite, queridos, nós não dependemos de um sistema governamental, nós dependemos do Senhor, e Ele certamente vai fazer coisas grandiosas para nos levar a viver o seu propósito. Então, queridos, é aquilo que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, ele disse, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque aquilo que vemos é passageiro, mas o que não vemos é eterno. Querido, aquilo que você não está vendo vai durar para sempre na sua vida, e o que você está vendo hoje vai passar, em nome de Jesus. E por último, queridos,
O Senhor disse para Abraão, presta atenção nisso: levanta os olhos desde onde estás. Diga comigo agora bem forte, diga: para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Nesse ponto aqui, o que Deus estava ensinando? Deus estava ensinando a Abraão o seguinte, queridos: Abraão, depende da tua visão para você viver uma vida plena. Deus quer que você viva uma vida plena, queridos. A Bíblia diz que Jesus veio nos dar vida e vida abundante. Essa palavra abundante quer dizer plena, ou seja, uma vida completa. Uma vida, querido, onde você não é abençoado apenas numa área da tua vida, em apenas um ponto da tua vida. Não, isso não é vida plena, querido. Vida plena é quando a nossa vida está abençoada em todas as dimensões, como disse o apóstolo Paulo, que Deus deseja que a nossa santificação completa no espírito, alma e corpo. Deus deseja que você viva uma vida completa quando todo o teu ser está abençoado, não apenas o teu físico, não apenas a tua vida psicológica, emocional, você está bem materialmente, financeiramente, sentimentalmente. Querido, não é só isso que é estar numa vida plena. Não, há muito mais. Sabe, queridos, provavelmente nesse momento aqui, Abraão estivesse buscando um lugar para viver o resto dos seus dias tranquilo, cuidando da sua esposa. E para que mais? Estava ótimo, já estava velho. Mas ele havia se esquecido que Deus não tinha o chamado para apenas cuidar da sua família. Deus o havia chamado, querido, para que ele fosse pai de multidão, pai de uma grande nação. Por isso, meu irmão, minha irmã, entenda isso: Deus não te fez para viver isolado no planeta, como se você fosse uma ilhazinha vivendo o seu mundinho. Não, Deus te vê, querido. Estou falando com você mesmo aí, ó. Deus vê você como uma fonte a jorrar e a saciar a sede de todas as pessoas à sua volta. Foi isso que Deus disse a Abraão: eu vou fazer de você um pai de nações, e todas as famílias da terra, todas, não é só a sua, todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Querido, Deus quer abençoar todas as famílias à sua volta, famílias que trabalham contigo, famílias que são seus vizinhos, famílias que estudam contigo, famílias que congregam contigo, famílias de dentro da tua família mesmo, de sangue. O Senhor quer que todas elas sejam alcançadas por você, e é esse o ponto final que eu quero deixar no teu coração neste momento, queridos. Entenda isso: a nossa vida é plena, queridos, não é só quando estamos realizados financeiramente, profissionalmente, até mesmo sentimentalmente. Não, a nossa vida é plena, queridos, quando nós cumprimos o propósito de Deus para as nossas vidas, quando nós cumprimos o plano de Deus para as nossas vidas. E o que Deus nos chamou para ser é abençoadores. Deus nos chamou para abençoar pessoas. Você que já fez o bem para alguém, você sabe o que eu vou dizer. Parece que quando a gente faz o bem para alguém, parece que nós estamos fazendo mais para a gente do que para a pessoa. É incrível. Quando a gente estende a mão para alguém, irmão, quando você abençoa um frentista com uma gorjeta, né? Você põe a mão no bolso e entrega para ele um valor que talvez para você não seria tanta coisa, mas para aquela pessoa é tão gratificante, e aquela pessoa pega aquele valor com a felicidade e ainda diz para a gente: Deus te abençoe, moço. Obrigado, moço. Sabe, aquilo parece, irmãos, que foi assim algo que a gente fez muito mais pela gente do que por aquela pessoa. E é verdade mesmo. Quando nós abençoamos pessoas, nós estamos cumprindo o propósito de Deus. Nós estamos, queridos, fazendo aquilo que Deus espera de nós. E imagine, querido, se você entender isso e começar a se preocupar com a vida dos teus amigos, dos teus parentes, dos teus vizinhos, e desejar não apenas vê-las bem, felizes, mas desejá-las mais do que isso, vê-las salvas, transformadas, ganhá-las para Jesus, orar por elas e vê-las um dia sendo transformadas, servindo ao Senhor, discipuladas, ganhando outras almas, fazendo com as pessoas o mesmo que tem sido feito com você. Pode ter certeza, é nesse ponto aí que a sua vida vai ser completa.
É por isso que Deus disse a Abraão: Abraão, olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque Deus estava dizendo: ei, eu não quero você com uma visão fixada apenas num lugar, só na tua família, só nos teus negócios, só na tua vida particular, só na tua saúde, nos teus bens, construindo, reformando, ou estudando os filhos. Não, eu não quero só isso para você, Abraão. Eu quero tudo isso, mas eu quero muito mais, Abraão, que você entenda que você está nessa terra para cumprir o meu propósito. Posso ouvir amém? Se você quer viver uma vida realizada, querido, se você, quando partir daqui, desta vida, deseja partir realizado, eu quero dizer para você, este é o segredo. Entrega a sua vida para o Senhor, dizendo: Senhor, eu quero viver os teus planos, eu quero cumprir o teu propósito. Eu quero sim ter uma vida abençoada. Não é pecado querer ter uma vida abençoada, não é pecado querer ter uma vida próspera, meu irmão. Mas olha aqui para mim, mas a nossa vida é próspera quando nós somos usados por Deus na vida de outras pessoas. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Diga aleluia. Eu quero orar por você agora, querido. Talvez você entrou aqui esta tarde decepcionado, frustrado, quem sabe sem esperança em alguma área da sua vida, quem sabe pensando em parar, desistir de alguma coisa, em algum aspecto da tua vida, mas hoje o Senhor está te desafiando a continuar. Levanta os teus olhos, levanta a tua cabeça, olhe para cima, olhe para o alto, querido, e acredite, é tempo de recomeçar, é tempo de continuar. Deus está contigo e certamente grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Se coloque em pé, eu quero orar por você. E você que diretamente foi tocado por esta palavra, em alguma área Deus falou com você, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, venha rapidamente. Você que sentiu, eu preciso renovar esta aliança com Deus, de andar com Deus, de obedecer a Deus, de voltar para os propósitos de Deus, então vem, querido, venha como um ato de fé, onde você está dizendo: Senhor, eu quero recomeçar. Não espera o primeiro não, seja você o primeiro. Venha, nós vamos orar agora. Isso, venha refazer esse compromisso com o Senhor. Venha, querido, dizer: Senhor, eu disponho a minha vida, eu quero viver uma vida plena, completa. Eu quero viver, Senhor, uma vida em todos os aspectos dentro do teu propósito. Nós vamos falar com Deus, aleluia. Levante as suas mãos, ou coloca no seu coração, fique à vontade, querido. Mas aí, talvez mesmo aí no teu lugar, fale com Deus. Como disse Deus a Abraão, eu te digo: sai da tua tenda, sai do teu limite, sai daquilo que te prende, querido, porque hoje o Senhor vai começar uma nova história na tua vida, uma nova história na tua casa e na tua família. Pai, no nome de